dia aos irmãos. Que alegria ver todos vocês aqui na casa do nosso Deus em mais um sábado, para podermos o adorar, estudar a sua santa palavra. Quem está assistindo em casa também, que seja abençoado com a presença de nosso Deus e que todos possamos entender e compreender a vontade que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Quero só rapidinho aqui testar para ver se o controle está funcionando. Se sair foi porque eu tirei, tá? Pronto, está pegando. Irmãos, como vocês podem ver aí no título, hoje nós iremos falar sobre oração. A oração, ela é o meio pela qual Deus deixou para que nós pudéssemos nos comunicar com Ele. É o único meio, porque nós não podemos mais vê-lo face a face como era antes do pecado. Mas mesmo a comunicação não sendo que nem antes, e ela sendo bem mais inferior ao que era antes, não é mais face a face, Deus ainda assim providenciou um meio na qual nós pudéssemos manter contato com Ele. Imaginem, aquelas pessoas que elas vão para as profundezas de cavernas, minerar, e aí quando acontece um acidente com elas, elas ficam presas lá embaixo. A única chance que elas têm de escapar é se elas têm contato com quem está aqui em cima, para que elas possam se comunicar e quem está aqui na superfície poder ir lá resgatá-las. Não é diferente conosco. Estamos aqui presos nesse mundo, nesse buraco aqui, que é repleto de maldição. Só que Deus não nos abandonou. Deixou um meio na qual nós podemos nos comunicar com Ele e pedir socorro. E é justamente sobre isso que nós iremos falar no nosso sermão de hoje. Iremos falar sobre oração. Primeiro eu queria perguntar, será que é toda oração que Deus atende? Ou existem certas condições? Vamos ver o que a Bíblia diz. Olha só o que fala Salmos. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, não é todo tipo de oração que Deus atende. Quando eu estou em pecado, Deus ele não ouve minha oração. Quando eu atendo a iniquidade que está no meu coração, quando eu atendo, Deus não me ouve. Por exemplo, eu pratico certo tipo de pecado, estou em pecado, e agora eu vou orar por um irmão. Deus ele não pode me atender, de jeito nenhum. Não é possível que Ele me atenda, por causa da minha conduta e das práticas que eu estou tendo. Outro exemplo, Provérbios. Provérbios diz assim, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que esses dois textos basicamente estão dizendo é que aqueles que praticam pecado, Deus não pode ouvir suas orações. Exceto aquela oração que diz, Senhor, me perdoa. Eu fiz isso, assim e assim, e agora eu quero o perdão do Senhor. Mas aí, se eu fico nessa conduta, nestas práticas, e eu peço para Deus derramar as bênçãos sobre mim, peço isso, aquilo, ou então para curar o irmão, Deus ele não pode me atender. Vamos ver mais um exemplo do tipo de oração que nós fazemos e Deus não nos ouve. Vamos para o livro de Tiago. Tiago, capítulo 4. Mais uma condição na qual nós oramos e Deus não nos atende. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Esperar os irmãos encontrarem. Vou fazer mais uma rápida oração e aí nós iniciamos a leitura. Oremos. Deus eterno, Pai querido, pedimos a Ti que Teu Santo Espírito repouse sobre nós neste momento, que entendamos a Tua palavra ao Senhor da forma que o Senhor quer e da forma que o Senhor deseja. Pedimos a Ti estas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou ler aqui o versículo 3 do capítulo 4 e vocês me acompanhem aí nas suas Bíblias. Diz assim, pedis e não recebeis, porque eu não quero dar nada para vocês. É isso que diz a Bíblia de vocês? Creio que não. Diz assim, não é? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites, ou para esbanjardes em vossos prazeres. É o que algumas traduções traz. Sim. Pronto.
Está aí uma razão na qual muitas vezes nós pedimos algo a Deus e Ele não nos dá, Ele não nos atende, porque nós pedimos mal, nós pedimos da forma errada. E um exemplo, que foi como nós acabamos de ler, um exemplo de que se pede mal, que o apóstolo aqui deixa como exemplo, é pedir para esbanjar nos próprios prazeres. É apenas um exemplo de várias outras situações em que nós pedimos mal a Deus e Ele não nos atende. Quando eu peço a Deus para que eu possa gastar em meus próprios prazeres, Ele não me atende. É uma oração que Deus não me responde e que Ele não me atende. Então o sermão de hoje vai basicamente se desenrolar aí para que nós possamos aprender como é que se deve orar para evitarmos de pedir mal. Neste item e também em muitos outros. Primeiro, eu queria fazer aqui uma analogia com vocês e eu quero que vocês raciocinem comigo. Imaginem que eu estou passando e eu digo que vocês me perguntam o que eu estou fazendo e eu vou dizer que eu vou jogar futebol. Estou com uma bola aqui embaixo do meu braço e vocês só veem eu. Estou indo para o campo e aí lá vocês me veem pegando a bola, eu jogo ela, dou um chute na bola, mando ela lá para cima e fico apenas olhando. Fico só nessa. Mas eu disse que ia jogar futebol. Eu pergunto, eu estou jogando realmente futebol? Estou não, né? Porque futebol é diferente. No futebol eu tenho um time, uma estratégia, tem toda uma mecânica. Ficar pegando uma bola, chutando para cima e ver onde ela cai, não é jogar futebol. O problema é que nós fazemos muitas vezes o mesmo com a oração. Está aí porque Deus também não nos atende, porque nós oramos errado. Fazemos a mesma coisa com a oração. Como assim? Pegamos uma oração, falamos com Deus e mandamos ela lá para cima. E a gente fica de braços cruzados, vendo aonde ela vai cair. Isso não é orar. Ficar orando, e aí eu mando a oração para cima, faço uma pergunta a Deus, peço algo a Ele, um conselho, e aí eu fico parado, vendo aonde é que Deus vai me dizer, para onde o vento vai bater para me poder seguir o vento, ou não sei mais o quê. Isso não é orar. Quando eu oro, além de falar com Deus, eu preciso obter a resposta dele. Mas como é que se obtém a resposta dele? Como? O que é que a Bíblia diz? Olha só o que é que fala Números. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Este é o meio na qual a Bíblia diz que Deus se comunica com o ser humano, que Deus responde a ele por meio de um profeta. Só que tem um problema. Em nosso meio não temos um profeta. Aqui não tem ninguém, creio eu, que se comunica com Deus assim como os outros profetas no passado fizeram. Então, qual é o outro meio na qual nós podemos nos comunicar com Deus? Ouvir a sua resposta. Eu pergunto, é um sinal? É assim que ele me responde? Senhor, eu quero ir para tal direção. Então, se o vento bater para a esquerda, eu vou para a esquerda. Ou se o vento for para a direita, eu irei para a direita. A gente tem muitas vezes mania de fazer assim, já ouvi muita história assim. Para onde o vento vai, a pessoa também vai, porque foi um sinal de Deus. Ou então, se fizer sol, ela faz assim, se chover, ela faz de um outro jeito. Algumas pessoas, elas dizem que nós devemos também nos concentrar, meditar, para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Será que é assim mesmo que Deus responde? Ouvindo a voz dele? O que é que a serva do Senhor diz? Por que creio na Bíblia? É uma pergunta que ela faz. Deixa eu vir mais para cá, o pessoal que está em casa poder ver. Por que creio na Bíblia? Porque achei que ela é a voz de Deus falando a minha alma. A resposta de Deus às nossas orações se encontra em sua palavra. O problema é que muitas vezes nós temos preguiça de querer saber a resposta. Irmão, orar e não procurar a resposta não é oração. Isso não é oração. Nós também devemos escutar o que é que Deus quer dizer. E não é ouvindo uma voz que você se concentra para ouvir, porque Deus não se comunica dessa forma, já adianto. Não é assim que Deus faz. Ele deixou a sua Bíblia, a sua palavra. Eu pergunto, Deus se comunica por sinais? Sim, Deus se comunica sim por meio de sinais. Ao longo da Bíblia toda nós vamos ver personagens bíblicos que pediram sinal a Deus e em resposta, Deus concedeu.
Até hoje, inclusive, nós temos sinais que Deus deixou como resposta. Quer um exemplo? Quando ouvi falar de guerras e rumores de guerras, é um sinal para saber que eu estou voltando. Quando sair, o que é que a serva do Senhor escreveu? Quando sair, decreto dominical, sabeis que é hora de sair das grandes cidades para as pequenas. Até hoje nós temos sinais que são válidos, assim como nos tempos de antigamente. Até hoje temos sinais, só que a forma primária de Deus nos responder é por meio da sua palavra. Algumas pessoas acham, elas dizem que a Bíblia é o plano B de Deus, mas a Bíblia não é o plano B, ela é o plano A. Isso aqui é o plano A de Deus, para se comunicar com o ser humano, para que nós possamos ouvi-lo. Não é ouvindo uma voz. Nós não podemos ter tal ousadia. Nós iremos um dia sim ouvir a voz dele, mas é quando Cristo finalmente voltar. Até lá, nós teremos que pesquisar em sua palavra, nas suas santas escrituras. O que mais ela diz? A Bíblia é a voz de Deus a falar-nos tão seguramente como se a pudéssemos ouvir com os nossos próprios ouvidos. Você está lendo a palavra de Deus? Pois então você está ouvindo tão seguramente como se Deus próprio estivesse se comunicando com você. Algumas pessoas por aí afora, elas têm a mania de rebaixar a Bíblia de forma de comunicação com Deus, que você não precisa mais, não é mais necessário. Ou então, você, como eu disse, tem que ouvir alguma coisa, mas a verdade não. Ou então sentir. Olha, eu senti que eu tenho que fazer assim, eu senti que eu devo ir para lá e fazer desse jeito, mas sentimentos também não são seguros. Seguro é a palavra de Deus, como se nós a pudéssemos ouvir com nossos próprios ouvidos. Quando a palavra de Deus ela é exposta, vocês devem lembrar-se de que é a voz de Deus que lhes está falando por meio de seu servo. E aí ela diz, escutem com atenção. Não é só também pela Bíblia que Deus se comunica conosco, ele também tem outros meios. O outro qual é? Um servo, quando vem pregar. É um outro meio na qual Deus usa para se comunicar com o seu povo. No momento que o pregador está falando aqui, é Deus que está falando com o seu povo. E ela diz, ouçam com atenção. Muitas vezes a gente dorme na igreja, né? Dá um sono quando o pregador começa a falar. É difícil de se concentrar. Assim que sai da igreja, o sono passa na mesma hora, né? É complicado. Mas nós devemos nos esforçar para que nós possamos entender a mensagem que está sendo passada aqui. O pregador que está falando está sendo usado no momento por Deus para que Deus possa se comunicar por meio de seu povo. Por exemplo, não sei, talvez alguém aqui estivesse com algum questionamento, alguma dúvida, querendo se informar mais a respeito de oração, como se deve orar, coisas do tipo. Pois Deus agora está revelando, está falando. Da forma que Deus acha conveniente, Ele revela. A pessoa está precisando de instrução, tem um questionamento, Deus ele envia um mensageiro seu para que ele possa instruir, enfim, o seu povo. Então, o pregador também é o meio na qual Deus se comunica com o seu povo. Tem a Bíblia e tem o seu pregador. A voz do dever, ela é a voz de Deus, um guia interior enviado do céu. E nós não devemos brincar com o Senhor sobre este assunto. O guia do dever é um guia interior que Deus mandou. Isso também é a voz de Deus falando conosco. Quando o Espírito Santo, ele diz, não faz assim, a consciência, pronto, é a consciência, dizendo qual é o nosso dever, como nós devemos fazer, isso também é a voz de Deus. E isso é diferente, tá? Daquilo que eu disse. Porque as pessoas que dizem que tem que ouvir uma voz, é literalmente ouvir uma voz, e não a consciência. Mas a consciência, ela é sim a voz de Deus. O dever é um guia seguro, do qual nós devemos sempre seguir. E ela diz que nós não devemos brincar com Deus a respeito deste assunto. Irmão, tem um dever? Faça. Tem que fazer. Não deixe para fazê-lo aí de última hora, ficar adiando, porque este é um guia de Deus, na qual ele usa para se comunicar também com o seu povo. Agora, durante a oração, o que é que nós devemos falar? Diz assim, a serva do Senhor diz assim, poucos há que apreciam ou aproveitam devidamente o precioso privilégio da oração, e devemos ir a Jesus e contar-lhes todas as nossas necessidades. Está aí uma das coisas que devemos falar durante nossas orações, contar nossas necessidades a Deus, nossas necessidades a Cristo.
está precisando de alguma coisa, está passando por dificuldades, necessidades, pode contar a Cristo, pode contar a Deus. Ela continua. Podemos levar-lhe nossos pequenos cuidados e perplexidades na mesma maneira que as maiores aflições. E seja o que for que surja para nos perturbar ou afligir, devemos levar ao Senhor em oração. Como nós vimos na lição, né? Seja lá qual for o crisol que aparecer, nós podemos e devemos levar ao Senhor aquela dificuldade em oração, que Ele vai providenciar um meio, vai ajudar e vai estar ali com você para lhe ajudar. Ela continua. A oração, ela é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Abrir o coração a Deus, como se eu estivesse me comunicando com um amigo meu. É assim que eu devo orar. A oração não faz Deus descer até nós, mas eleva-nos a Ele. Essa parte aqui eu quero destacar com vocês, que é o seguinte. Algumas pessoas acham que pegam esse texto e dizem assim: olha, tá vendo? A gente deve abrir o coração a Deus e deve falar como se fosse a um amigo. Ótimo. Mas mesmo eu devendo falar a Deus como se fosse meu amigo, eu também devo falar com Ele, não exatamente como eu falo com um amigo meu. Porque quando eu falo com um amigo meu, eu falo de uma forma mais solta, mais rebuscada, é um vocabulário mais rebuscado, coisa do tipo. Quando eu estou me comunicando com Deus, eu não devo falar de qualquer jeito. Eu não devo falar minhas palavras assim, como se eu estivesse falando realmente com um amigo meu ou um vizinho. Quando ela diz para abrir o coração a Deus, é como se fosse alguém que eu posso contar, e não da maneira de falar. Deus, Ele é o Senhor Todo-Poderoso e eu devo me dirigir a Ele de tal forma, tá? Não é como se eu materializasse a Deus, imaginasse Ele aqui comigo, e começa aquela conversa como se fosse o meu vizinho ou um amigo meu. Não, Ele ainda é o Senhor Todo-Poderoso, devo me dirigir a Ele a tal forma, mas ainda assim eu sei que eu posso abrir meu coração a Ele contando-lhe qualquer coisa. E ela fala assim: a oração não faz Deus descer até nós, mas eleva-nos a Ele. Ou seja, quando eu oro a Deus, não é Ele que desce até mim, mas eu que sou elevado a Ele. Não faz Deus baixar o nível. Ele continua sendo Deus, tá? Ele ainda é o Deus Todo-Poderoso quando eu estou orando e me comunicando com Ele. A oração não faz Deus baixar o nível. Eu que sou elevado a Ele. Então as palavras nós devemos ter sim cuidado com as nossas palavras, mas sabendo que podemos contar-lhe qualquer petição, qualquer dificuldade, qualquer coisa que venha nos afligir. Abrir o nosso coração a Ele, como se fosse alguém que podemos sempre contar, como a um amigo. Mas devemos tomar cuidado com nossas palavras. Ela diz: Ele os instruiu a apresentar suas necessidades diárias perante Deus e a lançar sobre Ele todas as suas preocupações. Este é o sentido que ela diz. Lançar preocupações, ansiedade, tudo que me aflige, tá? Nossas petições. A certeza que lhes deu é de que as suas petições seriam ouvidas, nos é dada também. Ele nos deu a certeza de que Deus iria nos responder e de que iria nos atender, seja lá qual fosse a dificuldade. Ela diz assim: alguns consideram ser sinal de humildade orar a Deus de maneira comum, como eu acabei de dizer. Maneira comum, como se realmente estivesse falando com um amigo, uma pessoa qualquer, um meu vizinho. Acha que é sinal de humildade orar de maneira comum, como se estivesse falando com um ser humano. Eles profanam o seu nome, misturando desnecessária e irreverentemente em suas orações as palavras Deus Todo-Poderoso. Tremendas e sagradas palavras que nunca deveriam passar pelos lábios, senão em tom submisso e com sentimento de respeito. Quando ela diz, devemos abrir o coração a Deus e falar como se Ele fosse um amigo, não é falar de qualquer jeito, é apenas que eu posso contar-lhe qualquer coisa, mas eu devo tomar cuidado com minhas palavras. Depois pede, não recebe, porque pede mal. É porque pede mal. Não soube pedir a Deus, falou de um jeito que não era. Ele ainda é o Senhor Todo-Poderoso. E ela diz, tremendas e sagradas palavras nunca devem passar por lábios, senão em tom submisso e com sentimento de respeito. Então devemos tomar cuidado com as nossas palavras, mas também nós não devemos exagerar,
dizendo palavras difíceis e querendo fazer coisas do tipo. Devemos orar a Deus de forma normal. É normal, tá? A oração, você deve se comunicar a Deus de forma normal. Não é de qualquer jeito, como faz um amigo, mas também não tem que exagerar no palavreado. Fale a Deus e converse a Ele de forma normal. Como é que Martinho Lutero fazia? Ela diz assim, no Grande Conflito, ele, Lutero, tinha uma constante intuição de sua dependência do auxílio divino e não deixava de iniciar cada dia com uma oração, enquanto o íntimo estava continuamente a respirar uma súplica de guia e de apoio. Constantemente, Martinho Lutero tinha em seus pensamentos uma súplica a Deus, pedindo guia e pedindo também apoio para suas batalhas. Uma mania que nós temos é de, quanto mais difícil for o dia, hoje eu tenho que acordar cedo, 5 horas da manhã. Tenho que acordar 5 horas da manhã, tenho que ir para o trabalho, depois tem a escola, tenho que cuidar da casa, fazer isso, fazer aquilo. O dia hoje vai ser difícil, dificultoso. Muitas vezes nós deixamos de buscar uma comunhão aquela que leva horas com Deus por causa de um dia que vai ser muito dificultoso, muito trabalhoso, por causa das dificuldades que você vai ter naquele dia. Quando, na verdade, o que devemos fazer é o contrário. Quanto mais difícil é o dia, mais tempo eu tenho que passar com ele. Martinho Lutero dizia assim, hoje meu dia vai ser muito difícil e eu não vou conseguir vencer se eu não passar pelo menos 3 horas com Deus hoje. Só que nós temos uma mania de fazer o contrário. O dia vai ser atarefado e o que a gente faz? Acorda de manhã, lê um verso, o Senhor me apostou, nada me faltará. Senhor Deus abençoe, em nome de Jesus, amém. Acabou. Só no outro dia. A gente tem muitas vezes mania de fazer isso, quando na verdade, quanto mais difícil vai ser o dia, mais tempo que nós devemos passar com Deus. Não faz sentido. Como é que eu vou querer vencer aquele dia se eu vou passar menos tempo com Deus? É o contrário, irmão. Vai ser mais difícil, passe mais tempo com Ele, 2, 3 horas, nem que tenha que acordar bem cedinho, mas faça. Mais difícil é o dia, mais oração e mais comunhão tem que ter com Deus. Vamos ver como é que Jesus orava, como é que Cristo fazia. Lucas 11, verso 1 fala assim, e aconteceu que, estando ele a orar em um certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar. Vejam que os discípulos nem sequer ousaram interromper a Cristo durante sua oração. Eles viram Cristo orando e perceberam que aquilo era lindo, a forma que Cristo orava. Era algo diferente. Realmente tinha ali uma comunicação entre ele e o Pai. E eles ficaram observando aquilo e pediram, Senhor, ensina-nos a orar. Jesus, ele era um grande pregador, ele era uma pessoa extraordinária. Mas os discípulos não pediram a Cristo para ensinar eles a pregar ou fazer milagres. Mas os discípulos pediram o quê? Ensina-nos a orar. Por quê? Porque quando nós oramos da forma correta, quando nós temos uma comunhão adequada com Deus, todo o resto, ele é acrescentado. Todo o resto vem. A oração é uma das maiores formas que temos de desenvolver algum talento, seja cantar, pregar, ou seja lá o que for. É uma das maiores formas que temos de desenvolver um talento. É a oração. Quando você ora, seus dons se desenvolvem, porque o resto, Deus acrescenta o resto. É na oração que nós devemos manter nosso foco, sempre orando cada vez mais. Eles pediram, ensina-nos a orar. Mateus 6, verso 6, Jesus fala assim, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Temos aqui alguns elementos que nós temos que destacar e compreender, porque aqui Cristo é nos ensinando a orar. Primeiro detalhe, este aqui, Cristo está falando de uma oração pessoal, a oração que é apenas você e Deus. Existem vários tipos de oração, existem alguns tipos de oração. Vamos falar de algumas delas, mas eu vou começar falando da pessoal. Como é que deve ser a oração pessoal com Deus? Ela deve ser, Jesus Cristo diz, entra no teu aposento. Ou seja, ela tem um lugar que é isolado das outras pessoas. E Cristo diz, fecha a tua porta. Ou seja, te isola. Te isola. Para que ninguém te atrapalhe ou te incomode. Para que ninguém, durante a tua oração, vai lá e
te aperreie, te incomode e tu perca a tua comunicação, o teu raciocínio. Deve ser um local pessoal, onde está apenas eu e ele. Ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. A oração pessoal com Deus deve ser secreta. Apenas eu e ele e mais ninguém. E mais ninguém deve ali entrar naquele meio. É apenas eu e Deus. Marcos 1,35. Como é que Jesus fazia? E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali ele orava. Era desse jeito que Cristo fazia suas orações. Ele se levantava de manhã cedo. Ele fazia ainda escuro e saiu e foi para um local deserto e ali orava. Por que de manhã cedo? Antes da cidade acordar, antes de ter barulho, ruído, incômodo, para atrapalhar sua comunicação. Antes da cidade acordar, tudo escuro ainda, se levantava, ia para um local deserto, isolado de todos, e ali ele orava, se comunicava com o Pai, e poderia ficar tranquilo sabendo que ele poderia ter o tempo que ele quisesse e ninguém iria ali o incomodar. Por que que nossas orações elas não passam de 5 minutos, 10 minutos, ao invés de orarmos 2 ou 3 horas com Deus, falando com Ele sem parar, incessantemente, oração pessoal. É assim, orando incessantemente até onde você puder levar, contando tudo, cada coisa. Por que é que nós não conseguimos? Porque acordamos tarde, acordamos depois que a nossa casa acorda, as crianças acordam, o marido, a esposa acorda, e aí acorda apressado para ir para o trabalho, para ir para a escola, para a faculdade, e não tem tempo para orar a Deus. Eu acordo faltando 15 minutos para sair para o meu trabalho. Como é que eu vou orar a Deus? Eu me ajoelho, a primeira coisa que vem na minha cabeça é, eu tenho que terminar logo, porque eu tenho que sair. Aí como é que é a oração? Senhor Deus, obrigado pela vida, em nome de Jesus, amém. Quase dormindo de novo, no meio da oração. Isso não é uma oração, uma comunicação que Deus realmente deseja para cada um de nós. É algo realmente pessoal que Deus quer, que você ore, se comunique a Ele durante um longo tempo, fervorosamente e incessantemente. Ore a Deus. Faça que nem Jesus fazia. Tem que levantar cedo, levantar de manhã, escuro ainda, ajoelhar, orar ali até despreocupado. Despreocupado com qualquer coisa, sabendo que eu ainda tenho tempo. Esse é o objetivo. Orar despreocupado com qualquer outra coisa. Orar sem se preocupar com trabalho, faculdade, estudo, nada. Apenas ore e quando você terminar, aí sim, ainda falta tempo, você tem tempo para fazer suas coisas e tudo mais. Qual é o jeito que faz isso? Tem que ser acordando cedo, de manhã cedo, fazendo em um local fechado, onde tem apenas você e Deus. A oração secreta, ela é ouvida somente pelo Deus que ouve, e nenhum ouvido curioso deve inteirar-se de tais petições. Nenhum ouvido que está curioso deve saber o que é que você está orando. Na oração secreta, a mente está livre das influências ambientais e da agitação. Olha só, na oração secreta, a mente ela tem que estar livre das influências ambientais, de toda a agitação, de tudo. Deve ser apenas você e Deus e só aquilo. Nada mais deve estar incomodando você ou você pensando em alguma outra coisa. E calmamente, mas com fervor, ela buscará a Deus. Calmo, sem pressa. Sem pressa, aí sim você vai buscar a Deus de forma fervorosa e sem que ninguém lhe incomode ou qualquer outra coisa. E detalhe, ela diz que nenhum ouvido curioso deve ouvir suas orações. Isso não se aplica apenas a pessoas, mas também Satanás. Ele quer muito ouvir sua oração. Ele quer muito saber o que é que você está falando com Deus. Porque ali ele vai encontrar algo para poder lhe derrubar. Alguma coisa. Ele vai tentar. Você deve orar apenas você e Deus. Temos o privilégio de orar apenas mentalmente, onde só eu e o Pai escutamos. Se você quer orar falando, tudo bem. Não estou dizendo que não pode, mas o que eu recomendo é que faça uma oração mental. Sempre que orar sozinho, sua oração pessoal, faça sempre uma oração mental, que ali estará apenas você e Deus ali no meio. Ela diz, orai em vosso aposento particular, e enquanto seguis os vossos afazeres diários, elevai muitas vezes o coração a Deus. Era assim que Enoque andava com Deus. Essas orações silenciosas sobem para o trono da graça,
qual precioso incenso. Satanás não pode vencer aquele cujo coração deste modo se firma em Deus. Essa daqui é um outro tipo, um outro meio de oração. Tem aquela oração que você faz de joelhos, você e Deus, e você vai orando mentalmente sem nada lhe incomodando. Essa aqui agora já é um outro tipo de oração. É aquela que eu faço durante meus afazeres, durante o trabalho, na escola, qualquer lugar. Eu não me ajoelho, não fecho os olhos, apenas aquela oração mental. Eu não falo nada também, só aquela que eu elevo minha mente a Deus. É um outro tipo de oração também que eu posso fazer. E essa deve ser a nossa arma contra o inimigo. Sempre nós temos o privilégio de, toda vez que estamos sendo tentados, estamos com uma dificuldade ou qualquer coisa, não pode se ajoelhar, não pode fechar os olhos e falar com Deus, leve apenas a sua mente. Olha só, é uma bênção. Você pode simplesmente elevar sua mente a Deus e Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir e vai te ajudar naquela sua dificuldade, naquela sua tentação, ou seja lá o que for. Não há tempo e nem lugar impróprios para erguer a Deus uma prece, e nada há que nos possa impedir de alçar o coração no espírito de oração sincera. Ela diz: entre as turbas, transeuntes na rua, em meio de uma transação comercial, podemos elevar a Deus um pedido rogando a direção divina. E onde quer que nos encontremos, podemos entreter comunhão íntima com Deus. Não há lugar impróprio, momento impróprio, hora imprópria, em nenhum lugar que você não possa fazer uma oração a Deus, nem que seja só aquela mental. Qualquer momento nós temos o privilégio de poder ter uma comunicação com Deus, orar a Deus, apenas elevando, nem que seja só elevando as nossas mentes em comunicação, rogando direção, ou então qualquer outra coisa. Outro tipo de oração, que vai ser a última que eu vou falar aqui, mas tem outras. Oração públicas. Uma oração pública. Essa é a que as pessoas menos, creio eu, que menos conhecem e que mais também tem a tendência de errar. Uma oração pública. O que é oração pública? Aquela que é feita aqui. É uma oração que é feita no púlpito, ou então que é feita em público. Estas orações, Ellen White diz, e o nosso manual da igreja também diz, a edição de 2015, fala que a oração feita publicamente não deve ser longa, ao contrário da pessoal ou particular. Na minha oração pessoal, aquela que nós vimos primeiro, você não tem um tempo limite, leve até onde der. Só que a oração pública, ela não deve demorar. E o nosso manual diz que ela deve ser no máximo 1 ou 2 minutos e acabou. Acabou. Deus, Ellen White diz assim, Deus não se agrada quando nós excedemos muito tempo orando publicamente. É Deus que não se agrada. Deus, ele não quer que nós fiquemos muito tempo orando aqui na frente. Por quê? Já notou que quando você está muito tempo de joelho, em pé, o irmão está aqui orando, faz 5 minutos, como é que você fica? Agitado, né? Impaciente. Meu Deus, essa pessoa não vai terminar. Porque é exatamente a oração pública não deve demorar. 1, 2 minutos, acabou. Acabou. Ela deve ser direta, ao ponto, pedindo só aquilo que precisa. Está pedindo o quê? Precisando de quê? Presença de Deus. Senhor Deus, esteja aqui conosco, rogamos tua presença, pedimos bênção e por aí vai. 1 ou 2 minutos são suficientes. Ela não deve demorar muito tempo. Não deve demorar, porque a mente das pessoas começa a se desviar, começa a incomodar e Deus não se agrada. Obviamente, existem exceções. Sim, tem exceções em que uma oração pública pode se demorar mais. São casos específicos, mas normalmente Deus não se agrada. Mas tem sim exceções em que uma oração pública pode passar mais. Tem sim algumas exceções. Mas continuando, agora falar sobre uma questão bem interessante a respeito de pedir a Deus. Olha só o que João 14,13 fala. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha só a bênção. Muito bom, né? Jesus está dizendo aqui que tudo que você pedir em nome dele, ele vai fazer. É muito fácil, né? É só pedir e ele me dá. Será que é tão simples assim? Só pedir e ele deu?
ou tem algo a mais? Existem condições? Porque muitas pessoas acham que Deus ele é um gênio da lâmpada. Senhor, eu quero um carro, esfrega, o gênio aparece e dá um carro. Tem gente que pensa que Deus é um gênio da lâmpada. É um talismã que eu levo para todo lugar e aí pede uma coisa e ele, ele dá. Senhor, eu quero uma casa. Aí Deus concede qualquer coisa. Deus ele não é um gênio da lâmpada, um talismã, não é nada desse tipo, nenhum desses objetos que nós fazemos um pedido a ele e ele nos dá. O que é que a gente viu em Tiago? Vocês pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjar nos próprios deleites. Está aí. Deus não concede, não atende orações que são para esbanjar nos próprios deleites, para esbanjar nos próprios prazeres. O que é que a Bíblia fala? É aquela questão do que quero versus o que preciso. O que é que a Bíblia diz? Passar aqui e avançar. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Vocês podem pedir tudo o que quiserem, e será feito. Se as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que quiserdes, e aí sim, vos vai ser feito. A condição é eu permanecer em Cristo. Só o que eu vejo são pessoas querendo alguma coisa, querendo a prosperidade no mundo e várias outras coisas, e aí sempre coloca fé em Deus, não sei o quê, coisas completamente descontextualizadas, que não se ligam com as coisas de Deus, achando que Deus ele vai atender. Só o que vocês também talvez vejam, cantores aí de rap, não sei o quê, aí diz, tem fé que Deus ele vai me tornar uma estrela e não sei mais o quê, mas não tem nem perigo mesmo de Deus fazer algo assim, porque Deus não atende tais orações. Aquele que você faz um pedido, faz um plim e aparece, Satanás. Esse sim você faz um pedido e ele atende. Mas por quê? Porque Satanás ele concede bênçãos, entre aspas, às pessoas que elas não podem gerir, administrar, bênçãos que ele sabe, bênçãos entre aspas, que ele sabe que vai encaminhá-las a erro, diferente de Deus. Deus ele concede aquilo que você precisa e não aquilo que você quer. É a verdade. Ele não vai te dar o que você quer, mas aquilo que você precisa. Apenas aquilo que é necessário. Todo mundo aqui que é pai, que é mãe, sabe exatamente. Se você dá tudo que seu filho pede, você vai estragar o seu filho. Vai mimar ele. E Deus é do mesmo jeito. Ele não vai conceder a gente tudo aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa. Aquilo que vai realmente ser uma bênção. E que nós também não iremos gastar em nossos próprios deleites. Senhor, eu quero um carro. Quer um carro? Eu te dou. Mas esse carro vai ser usado na obra do Evangelho? Ou vai ser usado para outras coisas? Quer uma casa? Eu dou sim. Deus ele dá. Mas essa casa vai ser uma bênção para as outras pessoas ao redor? Vai ser um lar de bênçãos? Porque senão eu não dou. É assim que Deus faz. Tudo que ele nos concede não é para prazeres egoístas, mas é sempre visando o evangelismo, os outros, nem que nós também não consigamos enxergar, mas é sempre para isso. Nada para gastar em meus deleites, mas para também ajudar o meu próximo, ajudar no evangelismo, ajudar em toda a obra de Deus. Aquilo que eu preciso e não aquilo que eu quero. Ele me concede todas as coisas que eu preciso, mas aquilo que eu quero e que ele sabe que não é necessário, ele não vai me conceder. Se encaminhando para o final do sermão, eu queria tratar uma última questão a respeito de oração, a gente precisou pular algumas coisas, mas agora, uma última questão. Mateus 7, verso 6, capítulo 6, versículo 7, diz assim, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Aí Jesus está dizendo, não precisam usar vãs repetições, como os gentios, eles falam e acham que por muito ficarem impedidos, eles vão ser ouvidos. O que é vãs repetições? Deus, ele quer que eu insista com ele em alguma coisa? Eu posso orar 10 vezes num único dia, pedindo uma única coisa, só aquilo, e Deus vai se agradar ou vai se incomodar Deus?
Será que tem alguma coisa que eu posso pedir incessantemente, 30 vezes, no único dia? Pediu 30 vezes em um só dia. E Deus, tudo bem, ótimo, não se incomodou. E será que tem certas coisas que nós repetimos e Deus, tá bom, não precisa mais pedir? Ou toda oração que a gente faz não precisa ficar repetindo sempre? Sempre é só uma vez e acabou. Essa questão de vãs repetições e de muito falarem, ela depende muito do que você está pedindo. Sim, existem coisas que eu posso sim pedir 30, 40 vezes em todas as orações. Orei 30, 40 vezes no único dia, pedi aquilo e sim, Deus ele quer que eu faça aquilo. Mas a resposta é depende. O que seriam vãs repetições? Não andeis ansiosos naquilo que vocês vão vestir, comer ou qualquer outra coisa. Porque se o Pai Celeste cuida das aves do céu, quanto mais de vocês. Não precisam andar ociosos. Isso seria uma vã repetição. Está precisando de roupa, alimento, está precisando de alguma coisa? Ótimo, pode pedir a Deus que Ele vai conceder. Mas não é necessário ficar 24 horas pedindo aquilo. Porque Deus ele já vai atender. Deus ele já vai conceder. Não tem necessidade, não é necessário fazer isso. É uma vã repetição, é muito falar. Mas tem alguns itens que nós podemos pedir 30, 40 vezes num só dia e que nós devemos, aliás, fazer assim e Deus vai nos atender. O que seria? O que seria isso? Eu quero usar como exemplo Daniel. Vamos usar também outros exemplos. Vamos lá para Daniel, capítulo 10. Que os irmãos vão ver uma coisa bem interessante nessa questão. Daniel, capítulo 10. Daniel 10, vamos ler o verso 10 em diante. Daniel 10, verso 10 em diante. Vamos ver aqui o que foi que o profeta Daniel fez a respeito disso. De pedir. Crendo que todos encontraram, eu vou iniciar aqui a leitura. 10, verso 10 diz assim: Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Versículo 12. Então ele me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Versículo 13, verso-chave. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. Vamos analisar aqui essa situação. Situação um tanto inusitada. Aqui o anjo fala assim: Daniel, tu orou durante 21 dias. 21 dias é muito ou é pouco tempo? Muito. Imagina ficar orando 21 dias pedindo a Deus a mesma coisa. Foi o que Daniel fez. 3 semanas ele orou a Deus pedindo uma mesma coisa. E Deus reprovou Daniel? Ou o anjo disse: Daniel, tu é um homem muito amado. Foi exatamente o que o anjo fez. Ao contrário de o reprovar, por ele ter sido insistente. Mas agora, por que foi que o anjo demorou 3 semanas para chegar até Daniel? Aqui é o anjo Gabriel. Aqui é esse anjo. Como é que esse anjo demorou 3 semanas? Lá do céu até aqui é um caminho tão distante assim, a ponto dele demorar 3 semanas para chegar? Ou teve outra coisa? Foi o que ele disse: o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Que ser humano é esse aqui que pode resistir a um anjo? Um ser humano pode impedir um anjo de chegar até um servo de Deus? De modo nenhum. Então, quem é esse príncipe do reino da Pérsia? Este aqui é Satanás. Ele quem impediu o anjo de chegar até Daniel. E durante 3 semanas ficou tendo essa batalha entre os dois. E durante 3 semanas Daniel ficou orando, até que finalmente Miguel precisou descer
e dar a vitória para o anjo, e o anjo ia atender a Daniel. Lições importantíssimas a gente tira daqui, porque o anjo, ele diz no verso 12, desde o primeiro dia que tu aplicaste o teu coração para compreender a Deus e a pedir essas coisas, eu te fui enviado desde o primeiro dia. Mas aí ele conta, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 3 semanas. Muitas vezes nós oramos, a gente não vê resultado, porque nós não conseguimos observar a batalha espiritual que se desencadeia ao nosso redor. Faz meses, faz anos que eu estou orando pelo meu parente, pelo meu amigo que está afastado, por tal pessoa que saiu da igreja, faz meses e faz anos e eu não estou vendo resultado. O que é que o anjo disse? Desde o primeiro dia que você aplicou seu coração a Deus, ele já mandou a resposta e já mandou a ajuda, já mandou seus anjos. Só que Satanás, ele impede, os anjos maus não permitem que os anjos de Deus cheguem até a pessoa que está pedindo, necessitando, para que a sua oração possa ser atendida. E o que é que Daniel precisou fazer? Orar durante 3 semanas inteiras, sem cessar. Se Daniel tivesse parado, o anjo não teria conseguido chegar até ele. Mas foi a insistência de Daniel que fez com que o anjo pudesse chegar até ele. Por que é que demora tanto para vencer uma tentação, um vício, algo do tipo? Faz meses, faz anos que eu estou orando a Deus, pedindo ajuda, e aparentemente eu não estou vendo resultado. A verdade é que Deus já enviou ajuda, só que você não pode parar de insistir. Insista com Deus, pedindo o livramento da tentação, pedindo para que Deus traga aquela pessoa de volta para a igreja. Não pare. Esse é o tipo de oração que você pode pedir 10, 30 vezes no único dia e Deus não vai se incomodar de jeito nenhum. Pelo contrário, Ele quer que você faça, insista mesmo. O que foi a lição que Jesus deixou? Bata e vai ser aberto, peçam e vos será concedido. Nestas situações, podemos e devemos insistir com Deus, até que sejamos finalmente atendidos. Aliás, é como o anjo disse, assim que você começa já é atendido, só que deve continuar insistindo até que finalmente aquela pessoa ou você seja liberto das garras do maligno. Um outro exemplo de alguém que foi bastante insistente com Deus, Elias. Lá em 1 Reis, vai falar que Elias subiu até o monte e ele orou para que a chuva viesse. Creio que vocês conhecem esse episódio, essa história. Elias teve que orar 7 vezes até que a chuva finalmente chegasse. Mas por que ele orou 7 vezes? Qual foi a necessidade daquilo? Por que ele não orou uma vez e Deus já enviou a resposta, já mandou ali a chuva? Para que ele orou 7 vezes? Era porque Deus queria que Elias simplesmente orasse 7 vezes, Deus não queria atender, era Elias, vai, continua orando aí, e aí quando eu quiser, eu mando a chuva. Ou tinha algo a mais naquilo, para que Elias orasse 7 vezes, aí sim a chuva viesse. O comentário bíblico adventista e Ellen White também dizem o seguinte: Elias, ele orou uma vez, subiu ao monte, orou para a chuva vir, e aconteceu que a chuva não veio. Ela não veio, Deus não atendeu a oração de Elias, não atendeu a oração do profeta. Só que Elias, ao invés de ficar como uma criança que fica insistindo, me dá, até que finalmente o pai faz, foi completamente diferente, tá? Não foi assim. Elias não ficou insistindo, até Deus dá. Foi diferente. O que é que teve de diferente na oração de Elias? Ele orou uma vez, a chuva não veio, e aí ele fez um autoexame para saber se tinha alguma coisa nele que estava impedindo de Deus atender sua oração. Tem algum pecado que eu cometi, que eu não estou lembrado e que está fazendo com que Deus não me atenda? Tem alguma coisa em mim que está fazendo com que eu ore e Deus não me atenda? Elias, ele ora, aí ele dá um tempo. Ele pensa, aí ele confessa o seu pecado, o seu defeito e ora pela segunda vez.
a chuva não vem. E ele faz de novo, continua, se examinando, vendo se no seu íntimo tem algum pensamento, nem que seja só um pensamento, algum pecado que está impedindo de Deus mandar a chuva. Ele vai, ora a Deus, ora na terceira vez, Deus não manda a chuva, faz de novo, quarta, quinta, na sexta. Orou 6 vezes e Deus não mandou a chuva. Até que chegou ao ponto de que Elias passou a se considerar um nada. Nada. Ele se revirou, ele fez um autoexame tão grande nele, ele buscou tanto no seu íntimo algo que estava o impedindo de Deus atender a oração, que chegou ao ponto que Elias passou a se sentir um nada diante de Deus, a ser realmente, a ter nada, a ele próprio nada, nenhum valor. Apesar de que nisso ele passou a ter Deus como tudo. Esse é o contraste. Eu como nada e Deus como tudo. Quando chegou a esse ponto, ele ora na 7ª vez e a chuva vem. Finalmente a chuva vem. Quando Elias passa a se sentir um nada e ter a Deus como tudo. Deus não quer que a gente fique entrando em depressão, se sentir um nada e só nisso. A gente deve sim se achar um nada diante de Deus, mas ao contrário do que as pessoas que estão aí fora, passando problemas e tal, é que elas não têm a Deus como tudo, diferente de nós. Se sentir um nada, ok, mas é ter a Deus como tudo. Aí sim é a forma que Deus quer. Eu não sou ninguém diante de Deus, eu sou pó. Eu sou só pó, mas Deus é tudo para mim. Elias ora pela 7ª vez e a chuva finalmente vem. Por que é que nós oramos, Deus não me atende? Porque tem alguma coisa de errada comigo. Tem algum pecado que eu não confessei, nem que não lembre, nem que não se lembre. Tem algum pecado que não confessou, porque a gente desconsidera isso, tá? A gente acha que porque não se lembra, acha que Deus não vai tomar conta. Quando, na verdade, o que devemos fazer é procurar se lembrar daquilo que nós fizemos de errado. Eu esqueci, então não vai dar de confessar. Errado. Procure se lembrar daquilo que você fez e confesse. Aí sim, Deus vai atender. Foi só um pensamento, foi só um pensamentinho ali errado que eu pensei, e isso já é o bastante. Foi só um pensamento? Confesse a Deus e peça perdão. Nem que seja só um pensamento que durou ali um segundinho. Confesse a Deus e peça perdão. Porque essa mínima coisa pode impedir com que Deus atenda a minha oração. Muitas vezes eu peço, Ele não me atende porque algo está errado em mim. Estou em pecado, tem pensamentos errados comigo, fiz alguma coisa, não me lembro, procure se lembrar o que você fez e vá procurar restituir aquilo. Foi contra o seu próximo? Vá pedir perdão a ele e peça perdão a Deus. E aí sim você vai estar de bem com Deus. Então procure ver se você tem alguma coisa que fez de errado, algum pensamento, e peça perdão a Deus, que aí sim você vai ser atendido. Pedimos e não recebemos também, por quê? Porque muitas vezes tem algo de errado comigo mesmo. Outro exemplo de uma pessoa que foi insistente, é o último, para nós terminarmos, foi Jacó. Jacó foi insistente sim ou não com Deus? A ponto de lutar com ele. Foi sim, insistente com Deus. Mas o que é que Jacó queria? Naquele momento, seu irmão Esaú estava vindo com um exército para poder matar ele, para poder matar Jacó por causa daquilo que ele havia feito. E durante a luta de Jacó com Deus, o que é que ele pedia? Não vou te deixar ir até que o Senhor me livre das mãos de meu irmão. Ou ele falou, não vou te deixar ir até me abençoares. Olha só como é uma oração diferente. Não é pedindo um livramento da própria vida, não é com medo das consequências, mas é pedindo apenas o perdão de Deus. Foi insistente até que Deus perdoou e o concedeu a bênção e até mudou seu nome para Israel. E isso é a forma que Deus quer que nós sejamos insistentes com Ele. Tem certas coisas que não precisa, ok, porque Ele já concede, mas outras é necessário insistir, pedir até que vai ser dado. Pedir para alguém voltar para a igreja, pedir para que Deus possa livrar você de alguma tentação, algum perigo, pedir a bênção de Deus, o perdão de Deus, insista e peça quantas vezes forem necessárias, até que Deus
te livre e te atenda. Amém? Só uma última informaçãozinha que eu esqueci de passar para os irmãos. A oração que Deus atende não é aquela que eu peço sucesso nesse mundo, aquela que eu peço glória, riquezas ou coisas do tipo, mas é aquela que me aproxima dele, que vai me ajudar a crescer mais espiritualmente. Um problema da nossa sociedade de hoje, e muitos de nós também, é que nós não temos tempo para dedicar a Deus, por causa da pressa, disso, daquilo, e nós não temos tempo. Deus ele poderia ter colocado o sinal de sua autoridade na roupa que a gente veste, na comida que a gente come, no templo. É assim que as pessoas vão saber que vocês têm o meu selo, se vocês fizerem assim. Mas qual é o sinal de autoridade de Deus? É o sábado, né? Por que é o sábado? Porque sábado, diferente de todas as outras coisas, é tempo. Sábado é tempo. E o que Deus quer é que nós tenhamos tempo para Ele. Coisas que muitas vezes a gente não tem, não dedica tempo a Ele. Mas que nós possamos dedicar cada vez mais tempo a Ele, orando de uma forma adequada, pedindo, confessando aí nossos pecados, pedindo tudo aquilo que necessita e deseja. Vamos orar? Pai eterno, Deus querido, agradecemos a Ti porque o Senhor é rico em misericórdia, é bondoso conosco, paciente com nossos defeitos. Pedimos a Ti que o Senhor possa livrar-nos do mal, livrar-nos de nós mesmos, de nossos defeitos, nossas falhas, que os anjos maus que estão tentando nos fazer cair, que eles possam, ó Pai, se afastar de nós, que eles possam ir para longe e que o Senhor possa nos prover livramento. Concede-nos tudo aquilo que é necessário à nossa vida, à nossa salvação, nos ajuda a compreender cada vez mais a Tua Santa Palavra e a nos firmarmos nela. Despede cada um aqui em paz para seus lares, em nome de Jesus Cristo. Amém.